começar aqui a leitura de quem é o Will Frantz. Já foi entrevistado pelo Elixir em Foco, então já é uma coisa grande no currículo, mas ele vai falar sobre aprendizados de 2 anos utilizando LiveView, é especialista em criar bugs concorrentes e distribuídos com Elixir, atua no time de segurança de jogos da Riot Games. Bom, eu trouxe aqui uma apresentação para vocês hoje. A ideia era falar um pouco sobre os aprendizados que eu tive nos últimos 2 anos com LiveView. E eu nunca tinha feito uma apresentação de 20 minutos. Quando eu olhei para esses 20 minutos, eu pensei, cara, talvez seja melhor falar um pouco, uma coisa mais genérica dos aprendizados em si, porque a aplicação ela é gigantesca, tem muita coisa nessa aplicação. E eu vou tentar mostrar meio que uma cebola e a gente vai descascando essa cebola até a gente chegar no núcleo dessa camada e entender o contexto inteiro do que tem por trás. Então, a ideia é mais aprendizados do que não fazer, porque como a gente ainda está em 2 anos de projeto, esse projeto é um projeto longo e provavelmente ainda tem muita coisa que a gente tem que entender e aprender. Então, bom, meu nome é William Frantz, eu sou desenvolvedor de sistemas. Atualmente, eu trabalho com segurança de jogos. Esse é o meu Twitter, acho que é a única rede social que eu tenho hoje em dia. E se vocês quiserem entrar em contato, socializar, me seguir, etc., fica à vontade. Eu costumo postar algumas coisas lá relacionadas a tecnologias, não somente sobre Elixir. Esses dias, por exemplo, eu estava postando de um projetinho que eu comecei, que eu estou fazendo um wallhack para CSGO usando Arduino. Então, se vocês quiserem me seguir, fique à vontade. Eu faço parte de uma comunidade chamada Xteam. A Xteam é uma comunidade de desenvolvedores que praticamente faz um outsourcing, então a gente junta desenvolvedores com empresas. E dentro da Xteam eu trabalho para a Riot Games. E a Riot Games, para quem não sabe, é uma empresa de desenvolvimento de jogos, é um estúdio de desenvolvimento de jogos que começou com League of Legends, né? E hoje em dia a gente tem o outro título também, que é o Valorant, né, mais conhecido para os íntimos aí, o LoLzinho, que é um jogo de fada, e o Vavá, que é praticamente um FPS 5 contra 5, um time tem que implantar, o outro tem que desarmar, e a gente vai levando assim desse jeito. O Valorant, ele começou mais ou menos em 2020, ali, meados de 2020, e a gente começou com o serviço beta, né? Acho que a gente não tinha serviço no Brasil ainda, e a ideia é que dentro do Valorant a gente nascesse com um sistema de segurança, porque a gente sabe que isso é um dos maiores problemas dos jogos de FPS hoje em dia. Que você bota um jogo de FPS na rua, no dia seguinte já tem um cara, gira aspas, cara girando igual um maluco lá no jogo, matando todo mundo com headshot. E o Vanguard, que é esse sistema de segurança que a gente usa, ele nasceu junto com a ideia do Valorant, e a ideia era que a gente conseguisse fazer uma coisa global e que fosse centralizar todos os outros jogos também. Então, alguns números, como eu falei, o Valorant nasceu em 2020, mais ou menos, e alguns números do que a gente tem hoje em dia, vocês conseguem enxergar, o pessoal daí de trás? Alguns números do que a gente tem hoje em dia, aqui a gente tem o average monthly, que é a média mensal de jogadores que a gente tem no Valorant, somente no Valorant, e aqui a gente tem a média de players ativos durante o dia. Se eu não me engano, essa média durante o dia ela é uma média simultânea, então a gente está falando de players que estão concorrentemente jogando e disputando ali, jogando uma ranqueada, jogando uma Swift Play, né, que é uma frenética. E dentro disso, a gente tem toda aquela questão do contexto de... Deixa eu ver qual que é o próximo slide. Dentro disso, a gente tem toda a questão do contexto de que para toda partida que a gente está executando dentro do Valorant, a gente tem um servidor, que é um servidor isolado, e esse servidor está fazendo troca de informações com os clientes, que são os 10 jogadores, ou seja, 5 de um time, 5 do outro time. E só isso por si só, se vocês forem fazer o cálculo com os números, vocês vão ver que é muita informação, uma densidade gigantesca de informações. Então, quando a gente fala da parte de segurança, né, esse é o tipo de coisa... Nossa, ficou horrível o slide. Esse é o tipo de coisa que a gente quer evitar. Então, a gente quer evitar... Dá para ver aí de trás? Então, não sei se vocês entendem muito bem, mas isso aqui praticamente é um jogo, o CSGO, e o que acontece aqui, isso aqui em teoria é um caixote. Isso aqui que você está vendo, você não devia estar vendo, porque esses players eles estão atrás do caixote.
Então, isso é uma das técnicas que a galera usa para conseguir hackear os jogos e obterem uma vantagem. Então, isso meio que mata todo aquele conceito de meritocracia que o pessoal aplica para jogos, de que você entra lá e você só precisa praticar e você vai crescer e vai ser bom e vai ganhar rank e vai virar profissional um dia. Então, a gente tenta evitar isso. E a grande questão de evitar isso é porque a gente tem que lidar com diversos tipos de sistemas, de hacks, etc. e tal. E para todo tipo de partida que a gente está executando, a gente precisa ter uma validação em cima disso. A gente precisa garantir que essa partida, ou a gente vai conseguir em real time detectar alguma coisa, ou a gente vai conseguir detectar no pós. Que o pós é tipo a partida acabou, depois de um tempo, processamento de dado, análise, etc., a gente consegue detectar alguma coisa e aplicar uma penalidade em cima de alguma pessoa. Ou uma penalidade porque a pessoa estava usando algum programa auxiliar para obter vantagem dentro do jogo, ou uma penalidade porque a pessoa estava jogando com alguém há muito tempo já que estava usando o programa, então a gente considera isso como se fosse boosting. Aquela pessoa ela está obtendo vantagem terceirizada para conseguir subir de rank, por exemplo. Então, como vocês devem imaginar, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa ter um back-end também. Então, não é somente o back-end da questão dos servidores de jogos, mas sim os back-ends das questões de segurança também. E é aí que eu entrei na Riot Games. Comecei a trabalhar na Riot Games em 2021 e a gente começou com um projeto, que a ideia do projeto era a gente conseguir fazer toda essa parte de análise. Deixa eu ver se é o próximo slide. A gente começou com um projeto que a ideia desse projeto era toda fazer a parte de processamento e transformação de dados, onde a gente conseguiria pegar todas as partidas que estão sendo jogadas ou que já foram jogadas e a gente conseguir analisar elas e entender ali, né, fazer uma classificação desses dados e, em cima dessa classificação, a gente conseguir tomar uma decisão. Né? O que está acontecendo aqui? Esse player que está jogando aqui no servidor da Índia, ele está usando alguma coisa? Se ele estiver usando alguma coisa, qual que é a decisão que a gente toma em cima disso, né? E como que a gente consegue coletar esses artefatos para a gente tomar essa decisão, né? Então, esses eram os objetivos que a gente tinha. Vocês vão ver qual foi o caminho que a gente tomou à medida do tempo. E esse era o ambiente que a gente tinha naquela época. A Riot Games é uma empresa muito compartimentalizada, acho que é essa palavra. A gente é isolado em vários componentes, então a gente tem um grupo de tecnologia, debaixo desse grupo de tecnologia a gente tem um grupo de estúdio, que é o grupo que cuida do League, ou o grupo que cuida do Valorant, então vocês podem imaginar que cada time faz as coisas do jeito que acha melhor, do jeito que se sente mais confortável, do jeito que se sente mais produtivo, e então quando a gente vai lidar com esse tipo de coisa, na parte da perspectiva de segurança, a gente tem que ter em vista que a gente tem que mexer com todos os dados, a gente tem que entender todos os dados que estão sendo trafegados pela rede e também pela conta do usuário, né? Então, para isso a gente precisa lidar com microserviços, REST APIs, SOAP, o que for que as pessoas implementaram naquela época e que fosse interessante para eles por algum motivo. Elasticsearch, bancos relacionais. A gente possui conceitos de bancos relacionais, onde são bancos relacionais somente de leitura. Ou seja, a gente tem times que são especializados em setar um banco de dados, um RDS, por exemplo, e esse RDS, a única responsabilidade dele é o time responsável vai lá, aplica um job diariamente, popula esse banco, e esse banco serve para a leitura de outros times externos para que a gente consiga fazer processamento de dados em cima disso, por exemplo. E vários endpoints GraphQL também. Então, dentro desse ecossistema, a gente precisava conseguir construir um produto que ia ser capaz de juntar todos esses dados, fazer uma agregação, o processamento, a transformação e uma classificação em cima disso. Então, foi aí que a gente começou a usar o Petals. Para quem não conhece, o Petals é nada menos do que LiveView, mas são as siglas que compõem ali Phoenix, Elixir, Tailwind, Alpine, LiveView. Quando eu comecei a olhar isso, eu achava muito bonito. Hoje em dia, eu gosto de dizer que tem um S ali no final, que é o suporte psicológico, que foi uma das coisas que eu precisei muito ao longo dessa carreira como desenvolvedor de LiveView. E esse projeto, não ironicamente, ele tem um nome muito engraçado também, chama Instaban. O porquê? Quando a gente estava desenhando esse projeto, faltou um pouco de criatividade ali na hora de fazer, e eu pensei, cara, e se a gente botasse um nome
pô, um nome familiar, Instabem, né? O outro nome era pior, a gente acabou tomando uma lapada por causa disso, era OnlyBens. E a logo, quando eu apresentei a logo para o time, meu gerente ficou meio assim, interessante, já vi essa logo em algum lugar. E é assim que nasceu o Instabem, e o Instabem serve para fazer toda essa questão de categorização e determinação do que são pessoas suspeitas ou não dentro do nosso jogo. E para dar um rápido briefing do que é o Live View, quem aqui já trabalha com Live View, já tem experiência, alguma coisa assim? Bacana, eu vou tirar dúvida com vocês depois, então. O Live View, para quem não sabe, ele é como se fosse um componente do Phoenix. Ele nasceu ali dentro do Phoenix, porque o Phoenix já tinha toda a questão de PubSub, WebSockets, né, que acho que a gente chama de channels, se eu não me engano. E isso não era muito utilizado nativamente dentro do Phoenix. E aí veio o Live View para conseguir simplificar isso, garantir com que ao invés da gente ter aqueles controllers e tudo mais, a gente conseguisse ter uma view que se comunicasse através de WebSockets e ficasse enviando somente as diferenças de informações para o cliente. Então é exatamente isso. O Live View ele funciona da seguinte forma: a gente tem uma primeira conexão, que ela é HTTP, uma requisição HTTP, ela estabelece uma conexão com o servidor, e a partir dessa primeira requisição, que a gente tem a foundation lá no browser, é estabelecido a conexão de um WebSocket, e aí a gente manda somente a diferença do que a gente quer renderizar no front-end, no caso no browser. Então, o que a gente tinha antigamente com o Phoenix, né, full stack, utilizando o full stack do Phoenix, a gente tinha que fazer a renderização de uma view, e a gente tinha que ter essa view criada dentro do nosso projeto, e a gente passava somente o contexto. E aí, dentro dessa view, da implementação dessa view, a gente meio que serializava e destrinchava esse contexto para a gente conseguir renderizar bonitinho para o usuário final, para a pessoa que está mexendo na aplicação. Esse exemplo aqui ele é retirado da própria documentação do Phoenix. E com o Live View, muda um pouco. A gente agora não precisa mais ter um controller, a gente não faz mais uma requisição HTTP, não tem aquela questão de, pô, vou abrir aqui um socket TCP, vou enviar uma mensagem, vou fazer o acknowledge, vou receber outra mensagem, por aí vai. Agora, o que acontece, depois que a gente estabelece o nosso WebSocket ali, a gente pode simplesmente simular ali uma requisição, pô, vou acessar aqui a live session do thermostat, por exemplo. E aí, o nosso servidor ele vai responder via WebSocket a temperatura atual, usando essa temperature aqui, que vem dos assigns. Então, muito provavelmente, quando a gente fez a instanciação desse thermostat live aqui, a gente passou um assign aqui dentro, como se fosse uma prop de temperatura. Esse exemplo também foi retirado da doc do Live View. E, bom, o Live View ele possui algumas maneiras da gente conseguir fazer processamento, que é o seguinte: ao invés da gente ter o controller e a gente ficar esperando por uma action, processar em cima disso lá no nosso BC, né, no nosso Bounded Context e retornar uma resposta, o que a gente faz é, a gente tem o nosso Live View, e dentro do nosso Live View a gente vai ter o render, e a gente vai ter o mount, que é esse carinha aqui, que a partir desse carinha aqui, a gente meio que monta o setup de props da nossa Live View, e a gente joga isso via WebSocket para o cliente final. E aí, dentro disso, a gente tem as partes de interações com o nosso serviço, que é o handle event, handle info e handle params. O info aqui, ele é uma coisa que não chega aí muito para o front-end, porque o que acontece, normalmente a gente usa isso aqui quando a gente envia uma mensagem de outro processo do Elixir para a nossa Live View, e aí ela é passada via esses argumentos aqui do handle info. É como se fosse umas callbacks que a gente configura lá e a gente recebe toda vez que tem um evento de clique, um evento de interação com algum formulário da nossa página web. Toda vez que a gente atualizar a nossa página, a gente trocar de página para alguma outra, a outra página vai receber um handle params também. E para a gente conseguir configurar as nossas live views, a gente bota elas como rotas, assim como a gente fazia também no Phoenix, a gente configurava uma rota, e aí a gente conseguia acessar essa rota. A diferença é que aqui a gente está assumindo que a gente vai usar uma live porque a gente vai fazer a conexão do WebSocket, e depois disso a gente só vai ficar trocando o contexto que é passado pelo WebSocket. E bom,
Além do Live View, também tem um Live Component, é uma coisa que eu vou falar bastante. Eu acho que eu só uso o Live Component praticamente na minha aplicação. Não façam isso em casa. E o Component, que são o Live Component. A Live View ela tem um benefício que ela é como se fosse um Gen Server, então a gente está guardando o estado ali dentro e a gente está comutando esse estado com o front-end. O Live Component, ele é um componente onde você consegue isolar pedaços do seu HTML, de alguma funcionalidade que você queira, mas ele também possui estado interno, então você consegue fazer gerenciamento de estado lá. E o component, a grande diferença é que o component ele é um componente cru. Você vai renderizar alguma coisa, passando alguma propriedade para ele, e ele não vai ter nenhum gerenciamento de estado lá dentro, ele só vai renderizar aquilo mesmo. Bom, deixa eu ver aqui como é que está o tempo. 15. A aplicação, eu segui, quando a gente estava construindo a aplicação lá no começo, eu segui os padrões que eu já seguia quando eu estava desenvolvendo somente Phoenix Full Stack ou somente Phoenix para API, que a gente tem uma camada web, onde fica o roteador, né, o router, onde ficam os controllers, as views, as mensagens de erros que vão para a pessoa final, e a gente tem a parte de domínio, que é como se fosse, que é como se fosse a gente simulando um DDD, né? Ou seja, a gente tem o nosso domínio ali com bounded context e a gente tem os esquemas dentro. Esses esquemas nada mais são do que, por exemplo, usuário, player, restaurante, coisas desse gênero. É como se fosse o nosso model, mas ele não vai ter nada de efeito paralelo, efeito colateral. Tudo vai ficar aqui dentro do nosso BC. Então, o esquema ele vai ter algumas funcionalidades de modificação, talvez, do esquema em si, on the fly, mas nada que vá mexer com coisas externas, como, por exemplo, banco de dados, APIs externas. E, enquanto isso, a responsabilidade de fazer essas chamadas externas fica para o nosso bounded context. É praticamente o mesmo jeito que o Phoenix já faz, eu só segui esse padrão. Aí é só o pouco do contexto para a gente conseguir entender. E de alguns aprendizados que eu consegui ter, né, desse projeto foi: não cobiçarás o estado do próximo quando o próximo estiver muito próximo. Isso aqui é uma coisa muito complicada e eu fui aprender, acho que com o Hermínio, isso aqui. O Hermínio um dia postou um texto que eu acho que ele, não lembro se foi ele que fez ou ele viu de alguém, mas era um texto sobre fonte de verdade, né? Use a sua live view como fonte de verdade para o que você está manipulando do estado. No dia que o Hermínio falou isso para mim, já era meados de 2022, eu já tinha 347 live components dentro do meu produto que ficava replicando o estado e mantendo o estado redundante. A minha aplicação já ficava enviando estado. Se eu estou mexendo numa view aqui, que é uma view de um player, eu saio dessa view de um player para ir para uma lista. O estado era praticamente o mesmo, porque eu ficava replicando esse estado, porque eu precisava usar esse estado em outro lugar às vezes, mas às vezes só uma parte, e eu praticamente mantinha a redundância do estado inteiro. Então isso era uma coisa extremamente complicada, e um dos motivos também pelo qual a gente começou a usar Live Component demais, a gente tinha a falsa ideia de que um Live Component era um jeito legal da gente isolar uma responsabilidade, fazer requisições externas, e aí depois retornar essa requisição externa quando tivesse a resposta. Isso foi horrível de lidar, está sendo horrível de lidar hoje em dia, porque o que acontece? Se você vai renderizar algo para a sua pessoa usuária final ali, você quer que seja o mais rápido possível. Se a sua aplicação está crescendo e você precisa ficar botando loading em cada live component que você está fazendo, você está aumentando a carga de dados que você está jogando no seu WebSocket e isso vai meio que engargalando. Aí você imagina você ter um usuário que é um pouco agoniado e ele abre 10 tabs ao mesmo tempo da sua aplicação. O computador dele começa a fritar. Ainda mais no Chrome. Então, esse foi um dos problemas que eu tive. E uma das coisas que a gente está tentando fazer agora, a gente está tentando usar o conceito de preloading, ou seja, a gente está tentando carregar os dados antes, com antecedência, antes ao invés de fazer isso dentro de um Live Component, para garantir que a gente vai conseguir manter a performance e não ter esse problema de overloading, né? Um dos segundos problemas que... Esse aqui é recente, inclusive. Quando a gente começou a mexer com Live View, quando eu falo a gente, é eu, tá? Quando a gente começou a mexer com Live View, o que aconteceu foi que
eu criei umas macros para usar somente Live Component. Então, o meu Live Component, ele fazia essa magia aqui por baixo dos panos. Vocês estão vendo que aqui, isso aqui é da doc do Live View também, tá? O que acontece? Ele fala lá sobre manipulação de dados e sobre enviar mensagem de um Live Component para o seu Live View, e dentro do Live View ele faz um processamento e envia esse dado de volta para o Live Component para atualizar esse Live Component. Eu praticamente criei uma macro para fazer isso aqui usando um comando só, dentro do Live Component, porque eu achava que o Live Component era o cara ideal e responsável para conseguir manipular estado para mim. Então isso foi uma das coisas que me complicou demais. Uma das outras coisas que me ajudou, como eu falei para vocês, a gente tem muitos dados, é muito complicado lidar com isso, e a gente começou a segregar e trabalhar mais com a BIM, começar a usar caching próprio do ETS, a gente começou a trabalhar mais com ports, por exemplo. Eu estou ficando sem tempo aqui, mas eu posso falar mais sobre isso para vocês, quem quiser saber mais sobre. E a gente começou a trabalhar também com Gen Servers. Isso é uma coisa interessante que acho que alguém perguntou para o Cairo sobre. A gente começou a trabalhar com Gen Servers para fazer preloading de dados. Então, ao invés de a gente ficar fazendo load dos dados sobre demanda, a gente quis achar um jeito de manter a performance, a gente começou a ter um Gen Server para fazer preloading dos dados para a gente e deixar esses dados aquecidos meio que num hot index, simulando assim, né, dentro de um Gen Server, para que quando a gente fosse chamar esses dados estivessem prontos. Nem só de Live View se vive, a gente faz muito JavaScript no dia a dia, isso é uma parte muito complicada, e acho que eu estou sem tempo aqui. Mas é isso. Obrigado. Então, pessoal, muito obrigado. Deixa eu só... Calculei 2 minutos errado. O quê? Calculei 2 minutos errado. Não, mas tranquilo. É só para ter tempo para as perguntas. Alguém tem pergunta? Então, temos aqui. Sim, podia falar mais sobre o cache na ETS e sobre como foi esse shift para essas coisas que já estavam lá, né? Só que vocês começaram a usar efetivamente. Como é que foi? Para a questão do cache foi muito simples. É muito gourmetizado falar que a gente começou a usar ETS, mas a gente começou a usar o Cachex, que o Cachex é em cima do ETS. Então, nada mais a gente está fazendo ali do que usando uma biblioteca pronta, já aplicando um cache em cima disso, entendeu? Entendi. Então, a gente só teve que mudar algumas coisas de código, tipo, um código que ele era carregado de forma adiantada, ansiosa, a gente tirou isso e botou isso para um caching, entendeu? Praticamente. E como que está sendo a refatoração dos Live Components? A gente desistiu. O que a gente está fazendo é o seguinte, o Live Component ele já funciona do jeito que ele funciona, o que a gente faz a gente faz o preload dos dados antes. Então, meio que o Live Component não tem mais a responsabilidade de fazer o carregamento do dado. Ele só recebe o dado. É como se a gente tivesse feito uma gambiarra lá de tipo assim, o Live Component, se a gente não passar nenhuma prop para ele, ele vai fazer o carregamento. Então, o que a gente fez foi, a gente foi em todo o Live Component que a gente usa e passa a prop do preloading, que a gente carregou antes. Certo, aí ele sempre pega desse cache e nunca vai ficar fazendo o processo mais ineficiente, né? Que era aquele que você descreveu. Ou do cache ou das ports. As ports que a gente usa, a gente tem um sistema em Go que ele faz serialização e deserialização. O motivo pelo qual a gente tem isso é porque algumas coisas a gente não pode cachear. Algumas informações, elas são informações que mudam constantemente, como, por exemplo, o player está banido ou não está banido. Tem players que foram banidos temporariamente e pode ser que daqui a 3 minutos ele seja desbanido, por exemplo, entendeu? Então a gente não pode manter um caching hot disso e a gente precisa manter essa informação sendo carregada o tempo todo. Então a gente serializa usando o Go. O motivo foi só porque eu quis mesmo, era muito rápido você serializar e deserializar estruturas usando o Go. Então você bate numa API, busca a API, o resultado dessa API você já consegue mapear para uma estrutura no Go muito, muito rápido. E então, você chama isso usando NIF no Elixir? Não, a gente usa ports mesmo. Ports mesmo, certo, ok. Aí uma última coisa minha, por que você usa tanto JavaScript? Porque eu fui forçado a usar para fazer gráfico. Eu não sei se é a mesma coisa. Não.
Gráfico acho que dá para fazer com Elixir. Um dos problemas que a gente teve é mais questão de performance mesmo, loading Certo. de imagem, por exemplo. Quando você vai fazer o loading da imagem, a imagem já foi baixada, já existe, mas você tem um quadrado branco aqui que não significa nada, e à medida que você está com 5G, a imagem vai expandir. Então a gente fez um JavaScript para isso. Outra coisa, como a gente tem muitos dados correndo ali no sistema, quando a gente ia lidar com um checkbox ou validação de input, a gente fazia isso no server-side. Então, era uma informação indo para o WebSocket, o server-side validava aquela informação e voltava. A gente começou a fazer essas validações no JavaScript, porque ficava mais rápido a resposta para o usuário. Valeu a pena? Valeu. Porque a gente estava tendo questão de 3 segundos, às vezes. Eita. Tu clicar ali, tipo assim, ó, quero selecionar todas essas checkboxes, 3 segundos esperando para ele animar a seleção de todas e marcar aquilo, entendeu? Entendi. Não ter essa resposta era complicado. O motivo disso era porque os nossos WebSockets, eles são muito parrudos, tem muita coisa. É um problema da Live View, do Live Component que eu comentei com vocês, né? Nosso, não do Live Component em si. Entendi. Ok. Obrigado. Alô? Você não tinha ligado? Ah, não, tudo bem. É que tem tempo para mais de 2 perguntas só, vai ter um aqui, outra ali, né? Não sei se alguém tinha levantado a mão antes. Então, vai ter um aqui, outra ali. Opa, a minha pergunta é mais assim, na sua opinião, no desenvolvimento desse produto, qual foi o impacto positivo que o LiveView trouxe para os usuários? E, na sua opinião, também algum impacto negativo? Vou citar um exemplo, se houve ou não, por exemplo, perda de estado de formulário durante reclamação desse tipo, ou então... E quais foram, assim, o principal impacto de experiência de usuário, na sua opinião? Eu acho que o maior impacto do Live View para mim, ele foi todo de DX, né? Para quem está desenvolvendo. É muito simples você fazer ali um site com um formulário que já faz o carregamento, e aí, tanto que eu entrei nesses erros do Live Component, por exemplo, que era muito simples mexer com aquilo, vou ter um Live Component ali que vai guardar estado, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e para questões da pessoa que está usando, eu acho que teve alguns benefícios, sim, logo nos primeiros deploys que a gente teve, que foi, a gente estava lidando com uma carga muito grande de dados. Então, era muito fácil a gente processar aqueles dados no back-end do Elixir, usando alguma coisa assíncrona, e devolver aquele dado para o front-end e deixar um loading vagabundo ali, tá ligado? Tipo, era muito rápido. Se a gente fosse fazer aquilo com outra tecnologia, uma tecnologia no back, uma no front, ou então outra tecnologia full stack mesmo, eu acho que talvez demandasse um time maior. Entendeu? Para a gente conseguir ter um negócio redondo com aquele fluxo de dados que a gente tem, por exemplo. Né? Então, agora a última pergunta aqui. Tem vários comentários lá no YouTube, mas geralmente o mais curioso foi o da Letícia Silva. Seus filhos estão te assistindo. Boa tarde. Você comentou a questão de estratégias para melhorar o carregamento. Vocês trabalharam de alguma forma com uma tentativa de fazer um lazy load? Eu pergunto isso específico porque agora está sendo trabalhado uma PR que vai ter um primitivo novo do LiveView de async load, né? Que aí vai dizer assim, está carregando, já terminou de carregar, deu erro, né? Aí vocês tentaram fazer alguma coisa nesse sentido ou já foram direto no cache? Isso me lembra o negócio das macros que eu falei. A gente fez meio que isso, né? Porque, tipo assim, dentro do Live Component, a gente manda ele buscar um dado assíncrono, e quando esse dado estiver pronto, ele devolve para o Live Component, que não é o padrão atual. O padrão atual, se eu não me engano, quando você faz uma busca de um dado, dentro de um Live Component, de forma assíncrona, você faz um send e ele vai para o Live View, ele vai para o parente, né? O parente maior. Então, isso é uma das coisas que a gente fez que não está funcionando legal, mas era um approach interessante do ponto de vista. E sim, a gente usa o que a gente já tinha na época, que era o preload. É uma função mesma dos live views, dos live components, se eu não me engano, que você consegue fazer um preload no dado. Então, você tem ali uma lista de vários live components. A funcionalidade do preload que ela faz, ela pega todos esses dados e você consegue dar um preload no banco de dados, né? Junto com isso. E estratégia de carregamento mais que eu falo, teve algumas coisas que a gente fez off, tipo, a gente fazia o loading dos dados
no componente já, o componente já estava renderizado, só que a gente não mostrava o componente na tela. Então isso era um macete que a gente fez para conseguir, quando fosse mostrar na tela mesmo, já estava carregado. Não ter que ficar fazendo load, entendeu? Essa foi uma das estratégias de carregamento que a gente fez, mas isso foi totalmente off, não teve muito assim uma feature do Live View para fazer isso. Obrigado. Então, muito obrigado, eu.